Arte urbana, o que você acha disso? Arte nas ruas, arte nos muros, arte nos becos, grafite é arte? E pichação é arte? Eduardo, como é que o grafite entrou na sua vida? Como é que você entrou na vida do grafite? Isso aí foi uma coisa que comigo, no caso, aconteceu bem novo, né? Foi na época do colégio mesmo. Eu mudei para a cidade do Rio de Janeiro. Quando eu era mais novo, eu tinha acho que 13 anos. Aí fui pro colégio. Aí no colégio eu tive tinha uns amigos no fundo rabiscando o caderno e tal. Aí o primeiro contato foi a pichação nessa idade. Aí eles falaram, não, quando você sair do colégio, repara. Eu falei, não, lá fora não tem isso não, ele tem, é só reparar. E aí eu percebi que todo dia eu ia pro colégio, passava pelas mesmas ruas e não reparava nas paredes, né? E aí a partir do momento que eles me apontaram isso, eu olhei pro Rio de Janeiro naquela data que era nos anos 90 e já tinha muita pichação, muita mesmo pichação lá. E aí eu fiquei meio absurdo, porque eu vi, olha quantas pessoas envolvidas nisso e tal. E foi uma descoberta do mundo. E a partir desse momento eu comecei a observar as paredes. E a partir do momento que eu observava as paredes, eu tive também contato visualmente com grafites, desenhos, propagandas. Até a própria cidade mesmo, o prédio, o visual da cidade virou para mim uma coisa a ser explorada, né, visualmente. Então foi aí que eu acabei tendo o primeiro contato através da pichação no colégio, coisas que acontecem hoje, coisas que aconteciam nos anos 90, 80, 2000, e é bem comum nas cidades grandes, né? Eu comecei a pichar em 2006, eu tinha 16 anos, 16 para 17. Já tem 10 anos já nessa caminhada que eu comecei a participar desse mundo. O que te chamou a atenção? O que me chamou a atenção no pichamento é que você tem uma maneira de se expressar, de se mostrar para o mundo. A cidade, ela te priva de algumas coisas e eu preciso invadir ela de algum jeito. Se essa liberdade que eu procuro é ser um criminoso, esse vai ser o preço que eu vou pagar pela minha liberdade. Qual foi o local mais difícil que você já pichou? Praça Cívica, sem dúvidas. E o local que você mais se orgulha de falar, aquilo ali fui eu que fiz? Esse foi no muro lá do Goiânia Shopping, já tem 5 anos que eu fiz essa pichação. O que a lei diz sobre o crime de pichação? Olha, pichar é crime ambiental. Há previsão de até 1 ano de detenção mais multa. E também na esfera administrativa, a multa é de R$1.000 a R$50.000. Portanto, a legislação é muito boa. Em Goiânia, em Goiás, nós temos casos de que isso foi levado até a última instância e houve penalização? Olha, a atribuição da Polícia Civil, ela é repressiva. Acontece um crime, precisa se apurar. Todas as ocorrências que chegou até hoje à delegacia foram esclarecidas. É lamentável que são poucas. No universo, por exemplo, um inquérito em que houve 2.000 pontos pichados, nós não tivemos sequer uma ocorrência. É mais fácil vir um pichador do que uma vítima. Ou seja, no momento não está havendo engajamento da sociedade na repressão, no rejeitar a pichação. A sociedade é muito passiva beneficiária. Então eu acredito que precisa sim, meio ambiente é dever do poder público e da comunidade em proteger. E pichar é um crime contra o meio ambiente,
contra o ordenamento urbano, a estética de uma cidade, desfigura essa cidade e, evidentemente, ofende a qualidade de vida. Misturou, mas a essência fica mais bravo, adocica, sangue de escravo não, o leva um pouco mais longe. O grafite começa aí na pichação, nas letras, né? Logo depois evolui, elas ganham mais forma, ganham mais cores, né? E evolui, só que o seguinte, a gente vê que o picho tem muito preconceito em cima da letra, só que o grafite também se utiliza, né, da letra. Como é que você vê isso? Eu vejo assim, que quando a gente já intitula como grafite, geralmente já são os que estão coloridos, né? Que a gente percebe que muitas pessoas gostam. Que as pessoas gostam, que já tem vamos dizer, um caminho de uma tentativa de um desenho. Já é a tentativa de um desenho, no mínimo a gente já considera um grafite, né? Só que para nós artistas, a gente já inclui a própria pichação como uma primeira expressão e tal. Então a gente tem diálogo sim com os pichadores e tenta influenciar eles ao máximo possível para evoluírem nesse desenho, nessa habilidade ali e de incluir mais cores na coisa, né? Mas realmente a pichação é muito mais agressiva e o resultado também visual acaba não sendo tão amplo a questão de agradar, né? Então realmente o pessoal entende que a galera não gosta, né? Mas alguns gostam, principalmente eles que fazem, né? Eles acabam gostando bastante daquilo lá e tal. E tem uns que até decidiram aqui no Brasil a ficar mais pela pichação, né? Mas assim, mundialmente a evolução é geralmente essa. O cara tem um contato com o rabisco e tal, mas logo já parte para um desenho no caderno e quando vai para a parede já vai tentando desenhar, mexer com cores, né? E aí é esse mundo que acaba sendo divulgado pela internet, aí tem tanta coisa pra gente ver, né? Ô, Daide, por que você acha que a pichação é mal vista pelas autoridades e pela maioria da população? É porque a maioria dos pichadores, eles vieram da favela, por isso que é uma coisa feia. Eles falam que é só criminoso, só bandido que tem na favela. Se fosse uns playboy que tivesse começado a pichação aqui, ia ser uma coisa mais linda. E realmente ela é descriminalizada porque eles falam que é só bandido que picha muito. Dizem que não é pra você essa história de vencer, de sonhar e conquistar. Eu digo que é pra você. Arnaldo, como o urbanismo vê a questão da arte urbana? A arte urbana é uma expressão urbana, uma expressão do urbano. E ela tem seus exemplos, né, em diversos pontos da cidade, às vezes uns mais agressivos, outros mais artísticos. E, como toda expressão urbana, tem que ser aceita, tem que ser compreendida e estudada. Uhum. Como é que as cidades, grandes metrópoles mundiais, que têm um planejamento mais antigo, talvez um planejamento melhor, né, conceitualmente, tratam essa questão da arte urbana? Eu vejo que a arte urbana se manifesta com mais intensidade, onde as pessoas não têm espaço para se manifestar de outras maneiras, certo? Então, se a gente tivesse um incentivo para essas pessoas que têm esse impulso, que têm essa vontade de se expressar artisticamente, né, plasticamente, se elas tivessem oportunidade em escolas de arte, em comunidades que pudessem fomentar isso, a gente teria menos artistas de rua e mais artistas de galeria, ou artistas que poderiam se sustentar sem ficar transgredindo o urbano, como a maioria das vezes é vista esse tipo de expressão. Eduardo, a arte urbana, né, ela é naturalmente perecível, né? Você tem um desenho hoje, amanhã tem outro, né? Nesse sentido aí, a gente viu lá em São Paulo acontecer uma coisa que foi o prefeito mandar pintar tudo de cinza, acabar com isso. O que você
Como é que você recebeu isso? Então, essa parte de pintar de cinza, eu acho que as pessoas que estavam mais preparadas para isso ser pintado de cinza, com certeza já eram os grafiteiros, né? Porque os grafiteiros, além de já conhecerem que o grafite é efêmero e por natureza mesmo, o próprio tempo, né, acaba degradando, ou às vezes a gente pega um lote baldio, um local abandonado, ou um lugar que o dono nem olhava mais para ele, mas a gente pinta e ele não gosta, decide pintar de novo. Então, quer dizer, o grafite ele já tem essa... Então os artistas, os grafiteiros já estavam preparados. Quem não estava preparado era a população, que já vinha saboreando daqueles desenhos ali há uns bons anos, passando ali pela 23, né? E aí, então, chocou muito a população, isso foi para as redes sociais e tal. Os grafiteiros também, vamos dizer que não gostaram, né, e tal, porque realmente a maioria dos trabalhos ainda estava bem vivo ainda, a tinta estava bem nova, não tinha a necessidade de realmente se cobrir, né? E se fosse para se cobrir, que se cobrisse com um outro projeto parecido, né? Que já era, vamos dizer, uma porta conquistada dentro de São Paulo. São Paulo sendo conhecida aí como a capital do grafite no mundo, perdeu ali 30% dessa força. Sou sabotagem, bom lugar, se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui eu mando sabotagem, vou seguir sem pilantragem, vou honrar, provar. No Brooklyn, tô sempre ali, pois vou seguir com Deus, enfim. Não sei qual que é, se me vê dão ré, 30 cara pé, do piolho vem descendo lá na Conde Freve, pisque, cleque, enlouquece, black, só de arma São pesada, Paulo é assim a metrópole do grafite mundial. Mundial. Os outros centros urbanos convidam grafiteiros paulistas para fazerem obras e expressões tal, dentro de sociedades. Berlim, a Inglaterra, mesmo os Estados Unidos, chamam artistas que se desenvolveram em São Paulo, como por exemplo os Gêmeos, né, para fazer uma intervenção, inclusive em castelos, né? A gente conhece a intervenção no castelo na Escócia, né? Que virou polêmica porque queriam destruir o grafite, né? Que foi feito lá, porque era uma coisa temporária, né? Como todo grafite é uma arte que não dura. Certo? Dait, a pichação é tida como crime. Por que você acha que a sociedade recrimina essa forma de expressão? Primeiramente, eu acredito que é até mesmo por causa da estética, né? É uma coisa feia, é uma coisa suja. A pichação, ela é isso mesmo, ela é para ser uma coisa suja, uma coisa feia. E tanto é que não é a gente que inventou isso aí. Isso aí é uma cultura que já vem desde antes, desde a época das cavernas. O pessoal já usava esse tipo de escrita, a gente não inventou, a gente está seguindo o parâmetro como tem que ser. É isso aí mesmo. Muitas pessoas dizem, né, como você mesmo falou aí, que a pichação ela é feia. As pessoas veem, né, muitas pessoas veem ela como uma coisa feia. Né? Você concorda com isso? A intenção é incomodar mesmo? Sim, a intenção é incomodar, mas na pichação não existe o feio ou o bonito. Cada um se expressa da sua maneira. Cada um tem seu estilo de mandar, de fazer suas escritas, seu estilo de protesto. Então, na pichação não tem essa beleza toda. O que importa na pichação é, quanto mais pichação eu tiver, mais bem visto eu vou ser pelos meus amigos, mais pessoas vão me ver. Eles não estão nem aí se minha letra é feia ou se é bonita. E pichação é isso mesmo, é para incomodar as pessoas mesmo. Arnaldo, o projeto da Prefeitura de São Paulo se chama Cidade Linda, né? Que a gente entende que, então, a arte urbana não coube dentro desse termo, dentro desse projeto com esse nome, né? O que seria uma cidade linda? Bom, no meu ponto de vista, uma cidade linda é uma cidade de pertencimento, que as pessoas se sintam pertencentes àquele local, àquela comunidade. Né? E quando você se sente pertencer a um local, ao urbano, à sua rua, ao seu bairro, né?
você vai cuidar dele, tá certo? Você vai cuidar dele. Cuidar de que maneira? Talvez fazendo grafite, ou talvez não deixando o grafite acontecer, certo? Então, esse é o meu ponto de vista em termos de cidade linda, é o pertencimento à cidade. Na questão de São Paulo, falando de arte, o lindo é muito polêmico. Você falar que a arte não é necessariamente linda, ela não precisa ser linda, ela é transgressora, ela é inquisitora, ela é... Ou seja, ela pergunta coisas às pessoas. E isso que se via em São Paulo, né? O grafite perguntando coisas às pessoas, instigando as pessoas a raciocinar. Você acha, Eduardo, que tem nessa briga, nessa guerra aí, você acha que tem um preconceito por parte de uma elite que acha que a arte tem que estar dentro de galerias e museus, exposições? Você acha que é um preconceito ou... Eu acho que é mais vago essa questão cultural de quem conseguiu executar isso, entendeu? Eu acho que é mais realmente um outro olhar, né, que esqueceu de olhar por esse lado que tem sido despertado tanto aí, né, porque a gente vem em busca que o Brasil e o brasileiro em si esteja tendo mais contato com arte em geral, para a questão cultural em si, nosso povo, a galera mais humilde em geral, né? Mas a gente percebe que essa classe rica está muitas vezes, até às vezes, mais aculturada com essa questão, ainda mais com o assunto desse grafite, que é uma coisa tão mundial, né? Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar, pra ficar tudo jóia. Eduardo, na sua opinião, a pichação, ela é o início do processo? Na minha opinião, eu acredito que é o início do processo. Mas no Brasil, alguns pichadores já também estão fazendo questão de separar mesmo. Falar que aqui no Brasil se inventou, vamos dizer, a pichação. Que lá nos Estados Unidos e em outros lugares era o grafite, mas aqui vamos dizer que se inventou isso. Por quê? Porque tem alguns caras que realmente só picham, não chegaram a migrar realmente pro grafite. Lógico que tem vários que vieram da pichação que foram pro grafite, mas não foram todos. Tem o grafiteiro que foi pichador. Na maioria, na verdade, assim, dos bons, a maioria veio de lá, entendeu? Por conta dessa vontade, a fome é muito parecida, né? Eu também, como grafiteiro, eu quero ter muitos grafites na cidade. Eu quero ter em vários lugares, eu quero fazer, às vezes, em lugares altos. Eu olho um outdoor, eu falo, nossa, dá vontade de pular lá para fazer um grafite lá, entendeu? Porque a questão é dessa onda do trânsito, você passar de ônibus e se deparar, então é um meio muito parecido, né? Então, na minha opinião, acho que é assim, mas tem alguns pichadores de São Paulo que estão querendo dar uma ênfase mais forte em cima da pichação brasileira, porque tem ganhado destaque na Europa e em vários lugares, aí, até com exposições desses caras aí fora do país e tal, pichador na galeria. Odaite, muitas pessoas se dizem incomodadas, né, com o picho, acham feio. Mas, por exemplo, a situação das pessoas que moram na rua, né, estão sem casa, sem condição de trabalho, isso também não é feio, não deveria chamar mais atenção, incomodar muito mais a sociedade do que, por exemplo, a pichação? Realmente, as pessoas deviam preocupar mais com essas pessoas. Não só isso, mas vários problemas que tem na sociedade de um modo geral. Eu acredito que eles se incomodam tanto com a pichação porque a pichação é um mal que vai atingir diretamente neles, que é a sua casa suja, a sua empresa suja. As pessoas hoje em dia elas fecham os olhos para esse tipo de acontecimento que acontece por fora. As pessoas só se incomodam mesmo quando é alguma coisa que é feito para elas e não o que acontece com os outros. Se a pichação afeta eles vão se preocupar mais com isso do que com as pessoas que estão abandonadas na rua.
A pichação, né, como forma de expressão contra uma violência, enfim, você acha que tem aí uma questão de segregar, de separar a pessoa, que esse indivíduo invade essas áreas para dizer, ó, eu estou aqui e eu quero dizer alguma coisa com esses rabiscos, com essa pichação? Exatamente, é por aí mesmo, porque, por exemplo, a galera fala, poxa, tem a pichação de protesto, né, que é aquela que está escrita uma frase ali, já bem dita nessa frase, qual que é a intenção desse protesto. E tem a própria pichação, que é o que o cara escreveu o apelido dele, né? Ele escreveu o nome dele na parede, geralmente é isso, ou é dele ou é do grupo dele. Eu acho que das duas formas já acaba sendo uma questão de protesto, né? Porque é um protesto, porque o ser humano hoje em dia ele é assim, a gente é bem livre, a gente já tem uma liberdade grande, mas a gente pede mais, né? A gente quer mais, né? E isso é um pedido vamos dizer, é um grito da cidade, de alguma forma, de um pedido de algum oprimido, de alguma de liberdade, no mínimo. No mínimo. Talvez ele tenha seu problema pessoal ali, pode até usar isso aí como uma válvula de escape e tal, de problemas pessoais e tudo, mas no final das contas acaba se tornando uma rotina exatamente para extravasar. Né? E esse cara vai lá, extravasa dessa forma, porque a cidade meio que oprime ele, e isso fica sendo um registro visual na cidade, né? Que acaba que é o grito, assim, um pouco da coisa, né? Mas eu acredito que a tentativa de muitos pichadores de entrarem na pichação, a maioria das vezes a intenção é se incluir na sociedade. Então o colégio, ele se inclui, então ele acaba sendo conhecido dentro do colégio, ele tem um apelido, ele ganha um destaque de certa forma, e isso, se tem alguém parecido, já vira uma forma de amizade, e isso dali, em vez de tirar ele da sociedade, inclui ele na sociedade como um elemento diferenciado ali, que vamos dizer que tira onda dentro dessa época de uma fase de vida que parece que isso vale muito, né? Quando você é jovem ali no colégio, né? Um projeto, uma lei de 2009 descriminalizou a arte urbana, né? O grafite, desde que autorizado pelo dono, né, da fachada ou do muro, pode ser grafitado. Mas a pichação continuou criminalizada. Essa é a melhor maneira de se lidar com o tema? Olha, a maneira de se cuidar com esse tema é você entender o problema, né? Se é que é problema. A pichação sempre existiu, o grafite desde dos tempos, em Roma Antiga, existia, tá certo? Existia, está lá dentro das catacumbas para quem quiser ver, né? E como é que a pichação hoje é tratada em Roma? Eles têm assim equipes de móveis para imediatamente que aparece uma pichação, eles chegam lá e fazem uma pintura em cima para não aparecer traço nenhum de modernidade na paisagem em que rende o turismo, né? Então, se aparece qualquer coisa, é prontamente eliminado. Agora, eu vejo que é de suma importância, por mais que se critique a lei ambiental, ela prevê a pena pecuniária e, principalmente, a reparação do dano ambiental, do dano causado. E isso não é uma forma policialesca, apenas punitiva, mas ela é educativa. Então, nós entendemos que falta muito essa conscientização. E a polícia, mesmo com a sua atribuição de reprimir, de punir, eu vejo que a questão ambiental, ela é, acima de tudo, educativa. A gente precisa de uma legislação melhor para lidar com a arte urbana, com o grafite, com a pichação? Pode ter legislação que for, não vai conseguir, tá certo? Porque é uma expressão. É uma expressão das pessoas, é uma expressão dos artistas, entende? É assim é um ímpeto que as pessoas e os artistas têm de se expressar, e ele vai expressar com autorização ou sem autorização. A rua é lugar da arte?
se tornou. A gente tomou ela, né, vamos dizer. Tomamos ela pra gente. Não precisou pedir autorização. Acabou que não pediu, desculpa. O hip hop é foda. O hip hop é foda. Enquanto eles falam do que faz, eu falo de fé, sinônimo de crença. A minha pataqui, neguinho, sinônimo de mensa. Eles falam evolução nas rimas, né? Com licença, evolução pra mim vai ser quando eu parar de rimar e falar com a presença.